Bom dia, pessoal do primeiro ano. Hoje a gente vai ver o capítulo Formação dos Estados-nação. Então, vamos ver aqui agora, compartilhar com vocês o material. A gente vai lá para a página 634 e a gente vai ver o processo da centralização política, que é o que levou à formação dos Estados modernos, como a gente concebe hoje, né? Estados organizados, com uma burocracia, com uma moeda nacional, que vale em todo o território, com leis, né, que valem também em todo o território, um exército nacional, uma bandeira, por exemplo. Então, unificação de pesos e medidas, né, moedas, como eu já falei, isso tudo constitui um Estado-nação, certo? Porque antes disso existia aquela fragmentação política na Europa. Ali após ali o fim do Império Carolíngio, né, quando todo aquele território, né, que governado Carlos Magno foi depois dividido por seus netos, né, e depois fragmentado no sistema feudal, né, em centenas de feudos, cada um com autonomia. Então o rei ele era respeitado, mas não era, digamos assim, obedecido. Então, a gente vai ver aqui que o processo de centralização política, né, já começou ali por volta do século XI e XII, né, as raízes disso, né, desse retorno à centralização política na Europa. A gente vê que o poder do Papa foi muito fortalecido durante as Cruzadas, porque ele dava embasamento, né, ele dava legitimidade a essas expedições, né, com todas as suas crueldades, atrocidades que a gente já discutiu aqui. O poder do Papa, então, o Papa não era mais poderoso que reis, né, na Europa, porque ele era um poder centralizado, centralizava na sua figura todo o poder eclesiástico, o poder da igreja. E ele tinha mais poder até que reis, né, e muitos nobres. Né? A partir desse momento aqui, a gente vai ver que as coisas começaram a mudar. Né? Então aqui a gente vê, né, em negrito, né, que surgiu realmente a noção de um poder real. Isso quer dizer que os reis, né, voltaram a ter poder. Mas como é que aconteceu isso? Vamos ver aqui. Figura do rei. Então, o rei já existia, né? Nós vemos no sistema feudal aquela relação que havia de sucerania e vassalagem, tudo aquilo que caracterizava ali a Idade Média. Né? E o rei, né? Ele, como eu falei para vocês, ele era respeitado pelos nobres, mas não muitas vezes obedecido. Tudo era fragmentado na Europa. Os feudos mais ricos tinham moeda, tinham com metais, né, preciosos, né, ouro, prata, cobre, né, para cunharem, até ferro, né, para cunharem moedas. Né? Mas a maioria dos feudos não tinha nem moeda, né? Tudo era feito na base do escambo. Né? Ou simplesmente era uma economia de subsistência. E com as cruzadas, a gente já viu que abriu-se as portas do Oriente novamente para o Ocidente. Então ali começou a haver um fortalecimento da burguesia. E aí a burguesia, né, a burguesia exigia o quê? Exigia, para facilitar suas atividades comerciais, né, levar mercadorias de um lado para o outro, enfim, estender, né, suas relações de comércio, era necessário haver o quê? Leis e regras, enfim, unificadas, né, em um território. Quanto maior esse território, melhor, porque ali facilitava as coisas. Imagina, você vai de um lugar para outro e a moeda é diferente, né? Você vai de uma cidade para outra e lá a moeda é diferente, os pesos e medidas, né, são diferentes. Imagina a confusão que era, né? As leis são diferentes. Era essa bagunça aí, né, que era o feudalismo. Né? Havia uma organização interna ali, mas, né, havia uma coesão geral. Então aqui começou a surgir a necessidade de uma figura de um rei que pudesse realmente fazer o quê? Ter o poder centralizado na sua figura. Né? Um poder, né, um poder efetivo, né, real, sobre um grande território. Fazer valer, né, a sua realeza, né? Fazer valer o seu poder real, realmente, não apenas figurativamente. Então, a gente vê que a burguesia foi essencial, né, para o início desse processo. Então, a própria nobreza também, quando eclodiram aquelas revoltas que a gente viu no capítulo passado, né, as revoltas camponesas, havia mais do que nunca, né,
para os senhores feudais também a necessidade de um rei com poder para convocar tropas, né? Reunir um exército imediatamente e ter uma liderança para sufocar aquelas revoltas, que foi muito difícil devido a essa fragmentação política. Então, até formar-se alianças militares, né, entre aqueles nobres que se odiavam, né, por exemplo, mas que tinham um ideal em comum, né, que era sufocar essas revoltas camponesas e salvarem, né, os seus feudos, né, salvarem a própria vida. Aquilo ali é muito difícil, né? Mas, não vou lutar com esse. Não, aquilo ali é nosso inimigo tradicional, né? Então, né, essas revoltas, cada vez, devido a essa desunião dos senhores feudais, cada vez isso alimentava, né, essas revoltas, né? Essa certeza de que os revoltados tinham de que os senhores feudais, até chegarem no acordo e reunirem tropas para enfrentá-los, né, levariam um determinado tempo. Então, chegou-se à conclusão, né, da parte dos senhores feudais que era necessário haver um rei com poderes, né, para determinar. Vamos convocar tropas, né? Vamos lá, preciso de tropas desse feudo, daquele, vamos nos juntar e vamos sufocar essa rebelião. E a burguesia via, como eu já falei para vocês, a necessidade de um poder centralizado que estabelecesse uma moeda única, regras únicas de mercado, pesos e medidas, impostos, enfim, tudo isso, né? E quebrar essas barreiras, né, entre um território e outro, chamadas barreiras alfandegárias, né, para que as mercadorias que a burguesia fazia o comércio transitassem livremente, né? Livre trânsito, né, de bens, né, produtos e pessoas, né? Isso era essencial para a consolidação da economia, né, mercantilista, né, da burguesia. Então, aqui, eles precisavam também, havia necessidade, né, de a população se identificar com o seu monarca, de serem as pessoas, muitas vezes, pessoas, por exemplo, eslavos eram governados, né, por germânicos, né, e vice-versa. Então, italianos serem governados, né, por germânicos e francos governados. Então, havia também aquela necessidade de se identificar com o seu governante, né, com o líder. Então, né, isso claro que depois com aqueles casos a união das grandes famílias poderosas, né, isso não foi levado muito em consideração, mas até o século XIX acontecia isso, né, de povos de uma etnia falando uma língua sendo governados por uma pessoa que nem sequer a sua língua sabia falar, né? E muitas vezes até de uma religião diferente, entendeu? Então, mas a princípio, né, tinha-se esse desejo dos povos sendo governados por um líder, né, que se identificasse com eles, né? Então vamos ver aqui, Estado absolutista. Então o Estado absolutista, né, ele tinha essas características aqui: centralização política, quer dizer, o poder todo na mão de um rei, de uma única pessoa, ok? Unificação política administrativa, o que era isso? Um corpo, né, burocrático, né, de funcionários, né, que atendiam, né, administravam todo aquele reino, seguindo ordens, né, de um poder central. Então, unificação política administrativa. Aqueles vários feudos e ducados e baronatos, enfim, né, eles iriam se fundir, né? Claro que os seus feudais não iam perder o seu poder, né, no domínio sobre suas terras, mas agora eles fariam parte de uma nação, né, sob o seu governo, né? Eles teriam seus brasões, claro, de família, né, seus estandartes, mas eles lutariam, né, estariam unidos sobre o estandarte, né, sobre a bandeira, né, o símbolo do rei, entendeu? Então, isso era uma característica. Unificação, né, do sistema aqui está errado, está escrito pessoas e medidas, de pesos e medidas, certo? Então, uma coisa ali era em libras, ali era em arroba, lá era em quilo. Não, vai ser uma coisa, vai ser só um sistema métrico, né? Um sistema, por exemplo, ali se mede as coisas em polegadas, né? Ali em metros, enfim. Então, vamos unificar aqui nesse reino. As medidas e comprimentos são estabelecidas todas baseadas no metro, né? Aqui as unidades de peso serão baseadas no quilo, estão entendendo, né?
Então, isso era necessário para facilitar a contabilidade, né, da burguesia do próprio Estado. Imagina a confusão, tu chega num lugar e lá me dá 1 quilo de carne, né? Não, aqui não é em quilo, não, aqui são libras, quantas libras de carne você quer, né? Né, quantos avos de uma arroba você quer, enfim, né? Seria uma confusão, né? E era assim que era antes. Unificação monetária, uma moeda única, como eu falei, havia lugares que tinham moeda e outros lugares que nem sequer tinham, né? Mas no território, por exemplo, né, para ir de um lugar para o outro, você tinha que trocar a moeda, e às vezes a moeda que você tinha valia menos ou valia mais que lá. Então, imagina um monte de cálculos que tinha que se fazer, né? A confusão, prejuízos que havia, né? Os espertalhões tendo lucro, né? Com falsas conversões, né, de moedas, né? Enfim. Então, isso era um grande problema que só podia ser resolvido com um Estado, né, centralizado, um Estado absolutista, com o rei com poder absoluto para poder determinar essas regras. E quem deu esse poder ao rei? Os próprios senhores feudais e a burguesia, que deram esse poder aos reis. Unificação de impostos reais. Em todo aquele território, os impostos seriam unificados. Então, os senhores feudais, eles arrecadariam seus impostos ali locais, mais uma parte daquilo, né, que costumava ser em média quinta parte, né, iria para o rei, né, para o Estado, para sustentar o quê? O exército, a defesa, enfim, para proteger, né, aquele grupo de pequenos territórios, né, que agora estavam unificados sob um único governo, a centralização. Imagina, eu vou dar um exemplo. É como se o Brasil, em cada estado, fosse um feudo, entendeu? E cada estado tivesse uma moeda diferente, né? Enfim, regras e leis diferentes, leis de trânsito diferentes, código penal diferente. Imagina, né? Aí você, de um lugar para o outro, ia do Maranhão aqui para o Piauí, tinha que trocar a moeda, enfim. Era isso, entenderam, minha gente? Isso dificultava muitas coisas. Daí, né? Vamos dizer que daí no Brasil, né, se unificou tudo e se colocou lá um presidente da República, né, um poder centralizado, né, na cidade de Brasília, né, ali. Então isso que era o Estado absolutista, só que ao contrário dos presidentes da República, já o rei, né, no Estado absolutista, ele tinha poder absoluto, ele tinha poder de vida e morte sobre as pessoas, ele podia mandar prender sem julgamento, ele podia convocar a guerra, acabar com a guerra, fazer a paz a hora que quisesse, ele podia convocar exércitos, né, para, enfim, para atender a sua vontade. O poder dele é absoluto, absoluto, entenderam? Ele criava leis, ele revogava leis, ele podia criar uma lei hoje, voltar atrás amanhã. Não havia um congresso, um parlamento, havia um conselho, né, de ministros, né, representantes de várias regiões que o aconselhavam e quase sempre, né, concordavam com o que ele dizia. Exércitos, né, de mercenários. Então havia o quê? Um exército pago, né? Mercenário é aquele que não luta por uma causa, por uma ideologia, ele luta por dinheiro, entendeu? Né? O cara pode estar defendendo hoje uma doutrina, uma ideologia política, amanhã outra, depende, né? Quem pagar, né? Quem paga, né, leva o serviço, né? Tem o serviço prestado. Então os exércitos eram de mercenários. Esses exércitos, inclusive, não significava que a pessoa tinha que ser daquele estado, daquela nação, podia ser de outra, né? Estava ali prestando um serviço, né, militar pago, né, bem remunerado. Né? E para isso precisava de dinheiro. Então, é isso que eu estou falando. Se aquele estado fosse invadido, houvesse uma rebelião ali dentro, o rei, né, tinha dinheiro ali para convocar, né, um exército de mercenários, enfim, né, que estava quase sempre de prontidão para abafar revoltas, né, para manter a tranquilidade, e também proteger o território e seus súditos, né, de invasores externos. Né. O absolutismo e a burguesia. Então a gente vai ver, né, esse vínculo aqui entre a burguesia e o poder absoluto. Né. E é o que eu falei para vocês, né? A gente vê aqui, lá na Idade Média, retornando aqui, né, na página aqui 635. Então,
Os burgueses ofereciam seus melhores produtos para os nobres, em troca de proteção às suas caravanas. Né? Então, vem lá aquele vínculo da burguesia, né, com a nobreza. Né? Então, um burguês, um comerciante dizia, eu tenho que ir lá na Turquia, eu tenho que ir lá no leste europeu, eu tenho que ir lá na Palestina pegar especiarias, né, pegar produtos, né, trazer sedas da China. Mas e aí, vão me roubar no meio do caminho, vão me assaltar. Então, eu vou pedir o apoio, né, a proteção de um nobre, que aí com seus cavaleiros vai escoltar minha mercadoria e uma parte do produto eu dou para ele em pagamento por essa proteção. Então, aí já começou a surgir aquele vínculo entre a burguesia e a nobreza, entendeu? Que veio culminar no absolutismo, na burguesia apoiando, né, firmemente, né, essa campanha por um Estado absoluto, onde agora eles pagarem tributos ao rei, né, diretamente, né, por essa proteção, entendeu? E os nobres, como eu falei, né, tinham que estar todos unidos para sufocar essas revoltas camponesas e também se protegerem de invasores externos, que era muito comum na época. Então, aí vem a necessidade do poder centralizado, do poder absoluto do rei. Porque não adiantava um rei que era questionado, tá bom, desculpe, agi errado. Não, o rei, minha gente, ele tinha uma postura, certo? O rei não podia ser pego bebendo, bêbado. O rei não podia, ele tinha que ter uma postura que era inquestionável, entendeu? Ele tinha que dignificar o seu cargo, ele não podia. Então começou a se sofisticar a figura do rei, ele se vestia melhor do que todo mundo. Ele está gastando dinheiro público. Sim, mas ele tem que sempre estar melhor vestido e ele tem que demonstrar uma sabedoria superior dos outros, né? Então, por isso, mesmo se ele não tivesse uma capacidade intelectual, mas ele se cercava, ou era cercado de pessoas, né, de grande conhecimento, para não deixarem ele falar nenhuma besteira em público, para ele se portar como uma figura realmente, né, que estava no topo, acima de todos e de tudo, entenderam? Né? E, inclusive, né, a questão, né, do direito divino de governar, né, que ele estava lá, que era uma figura escolhida por Deus, exatamente por ele ser uma figura, né, uma figura de respeito, uma figura, digamos assim, que inspirava confiança, né, e respeito dos demais. Então, o rei estava acima de todos, entenderam? Acima de todos, só abaixo de Deus, só. Mas Deus, né, segundo a teoria do divino, direito divino de governar, né, Deus é o que o colocou ali. Ele estava naquele trono, né, por ser também escolhido por Deus para governar. Isso era normal, era uma prática comum, até lá em Roma, né? Os imperadores eram abençoados pelos deuses, no Egito também. Isso é uma coisa antiga que vem, essa coisa do direito divino de governar. Então, o rei ele estava acima de todos, tinha que ter uma postura exemplar, tá? E, pelo menos na aparência, né? Claro que a gente sabe, né, que muitos deles faziam coisas, né, que não eram tão dignas de um rei, mas tudo isso era cobertado. E quando ele o fazia, era no mais absoluto segredo. Porque, para o público, ele tinha que ser uma figura inquestionável. Inquestionável. Ninguém podia apontar o dedo para ele e dizer rei covarde, rei não sei o quê, rei depravado, rei beberrão. Não. O rei, né, ele tinha uma postura quando se apresentava para todos. Por isso que ele se vestia, né, com muito luxo, para mostrar realmente, né, que ele tinha poder econômico também, que ele era muito rico, entendeu? Isso era muito valorizado, né, na época e até hoje, né, mas naquela época bem mais, né? Importante. Ali ele agregava, né, o ser e o ter, entendeu? Ele era o ser, né, o rei, aquele escolhido por Deus para governar aquela nação, e ele tinha poder político e econômico, porque no Estado absolutista, né, em teoria, no feudalismo, o rei era dono de todos os feudos, a gente já estudou isso. O rei podia dispor de um feudo, mas ele não ficava tirando o feudo, não, para não dar confusão. Né? Aí ele acabava sempre tendo que adular, né, agradar os senhores feudais. Né? Então, isso diminuía o poder dele. Mas, no Estado absolutista, o rei podia tomar propriedades, né? Porque aquela propriedade era o quê? Era do rei.
No regime absolutista, pessoal, tudo no reino era do rei, certo? O rei era o homem mais rico daquele lugar, porque ele era dono de tudo. Ele era dono desde uma pedrinha no fundo de um riacho até um castelo em cima da montanha, tudo era propriedade do rei. Inclusive, a vida das pessoas era propriedade do rei, porque o rei fazia isso e ele podia condenar alguém à morte, certo? Claro que ele tinha que justificar. Não, ele é um traidor, não, ele me desacatou, ele me desrespeitou, né? Mas ele tinha poder. Ah, ele tem direito a um advogado. Não, ele desacatou o rei. Acabou. É morte. Não tem papo, entendeu? Ele desacatou o rei. Era assim o Estado absolutista, né? Por quê que ele ganhou esse poder todo? Por causa do poder econômico da burguesia e do poderio militar dos senhores feudais. Entendeu? Então se juntou-se o poder militar com o poder econômico. E aí o rei se tornou absoluto. Teóricos do absolutismo. Vamos ver aqui. Então nós vamos ter aqui os pensadores juristas, né? Pensadores da igreja, né? Que a igreja então sempre ali, né? Vinculada com o poder, né? E no caso aqui, a igreja deu respaldo ao poder absoluto, né? Porque aí vem o direito divino de governar, que os papas, os cardeais, o alto clero apoiavam. Né? Dizer, esse homem ele está aqui no trono por vontade de Deus. Essa criatura sábia, maravilhosa, né? Mesmo não sendo, né? Mas bem assessorado, né? Ele. Então perceba, minha gente, que tinha sempre um grupo de pessoas muito inteligentes, intelectuais, que entendiam de muitos assuntos. Então o rei não estava sozinho. Os reis, eles eram sábios. Eles, quando não sabiam de algo, iam perguntar para quem sabia. Eles não diziam, eu sei, eu vou fazer. Não, eles eram, porque eles também tinham que ter um cuidado de governarem bem, certo? Porque senão haveria o caos econômico, né? Tudo e revoltas, enfim, e nem o poder do clero, nem da burguesia, e nem dos nobres iria segurar a fúria da população. Eles sabiam bem disso. Então, eles tinham que dar passos acertados. Né? Os reis, eles tinham poder absoluto, mas eles tinham que ser sábios nas suas decisões. E quando eles não tinham capacidade de fazerem algo sozinhos, né, eles iam se aconselhar bem com seus ministros, com seus conselheiros. Né? Então veja bem que ele não estava sozinho ali. Né? Mas a ideia que se passava, então ele pedia um conselho, mas aí ele utilizava aquele bom conselho e ele dizia: eu, né, tive uma ideia. Né? Aí ninguém dizia: não, essa ideia não foi sua, não, foi lá do ministro e tal. Corte a cabeça. É assim, entendeu? Então ele sempre aparecia como uma figura muito sábia. Mas o ato, minha gente, o próprio ato de você ser um governante e se cercar de pessoas sábias e ser aconselhado por sábios já denota sabedoria, certo? Imbecilidade é um cara ser burro e se cercar de gente burra para pedir conselho de um burro, entendeu? Só fazer burrada, entendeu? Ou então ele não pedir conselho de ninguém, fazer as burradas por conta própria. Aí isso realmente é burrice, né? Sábio é aquele que sabe ouvir, né? Que recebe bons conselhos, entendeu? Esse que é o sábio de verdade, não é aquele que tem ideias Claro, né, que as pessoas têm suas próprias ideias, né? Mas as pessoas têm que se cercar também, né, de pessoas sábias para poder, né, tomar atitudes corretas e acertadas. Né? Então vamos ver aqui. Nós temos o Thomas Hobbes e o Nicolau Maquiavel, que é uma pessoa desprezível. Maquiavel. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Então ele vivia lá na Itália, né? Lá na cidade deixa eu ver, era em Gênova, né? Em Veneza. Então, o pensamento político de Maquiavel tem a ver o quê? O Maquiavel, né, é o seguinte, ele era um puxa-saco, né, dos Médici, né, lá na Itália. Na Itália, minha gente, era o seguinte, quem mandava lá era a burguesia. Entendeu? Lá não havia rei, haviam, né, os reinos, tal, tinha um rei, mas quem realmente mandava
essas famílias, né, de burgueses ricos e poderosos, né, de ricos comerciantes, enriqueceram com o comércio com o Oriente, vendendo produtos altamente sofisticados, comercializando coisas, né, que tinham um alto valor agregado. Então, lá na Itália predominavam as repúblicas, né, no molde da República Romana. Então, lá tinha uma espécie de ditador sempre no poder, que era o burguês mais rico, né, o chefe dessas famílias, né, que governavam ali. Então, nós tínhamos os Sforza, os Borgia, os Médici e várias outras famílias, né? E aí o Maquiavel, ele era, né, um puxa-saco aqui, né, dos Médici, né? E ele caiu em desgraça, né? No meio daquelas cidades-estado, né? Aquelas repúblicas viviam em guerra entre si. Ele acabou daí sendo acusado de traição, né? E aí ele tentou fazer uma média ali, e escreveu o livro O Príncipe, né, que ele deu de presente lá para o... Não é o nome dele lá? Do Médici, não me vem na memória agora. Então, aqui ele escreveu nesse livro, que era um enunciado político, né? Era um manual político, né? De como os políticos, para atingir o poder, deviam agir. Né? É tipo assim, foi ele que cunhou aquela frase, né? Os fins justificam os meios. Então, para você ter o poder, qualquer coisa é válida. Na prática, isso era verdade, né? Eles não pensavam no próximo, não tinham empatia. Se tinham que matar alguém, passar a perna, né? Fazer uma jogada suja, eles faziam. Vocês tinham que ir contra os princípios éticos, morais, né? Cristãos, eles iam. Eles não tinham o menor pudor em quebrar essas convenções. Mas eles nunca iriam admitir isso, entenderam? É como os políticos hoje, né? Eu não vou fazer isso que é antes, mas aí o cara vai e faz. Mas ele nunca vai admitir que fez. Então, o Maquiavel, né, ele fez esse livro, né, O Príncipe, né, que ele deu lá de presente, né, para um dos nobres, lá para tentar se redimir, né, para tentar se desculpar, né, dessa traição que ele fez ali, né, que ele era conselheiro lá, se não me engano, dos Sforza, né, e aí veio os Borgia, enfim, uma guerra lá, ele acabou ficando perdido ali no meio e acabou caindo em desgraça, né? Ele fez isso, né? Só que daí esse livro acabou com a vida dele, né? O livro Príncipe. Hoje é o livro de cabeceira de todos os políticos escroques, de todas as pessoas, né? Que, eu sigo sem, com orgulho, eu sigo os mandamentos de Maquiavel. Maquiavel se lascou a vida dele, entendeu? Acabou com a vida dele mesmo, né? Querendo jogar de todos os lados, né? Aquela coisa de malandro, né? Aqui faça um fuxico, aqui e tal, sempre, né? E acabou se desmascarando, se mostrando um grande traidor realmente, né? Um cara assim que não tinha fidelidade. No próprio livro que ele escreveu, ele disse, né, dizia que a fidelidade é uma coisa, né, dos fracos, né, que a pessoa tem que perseguir os seus objetivos e passar por cima de sentimentos e de conceitos de ética, de moral. Enfim, o livro dele foi esquecido na história, foi guardado e depois resgatado, né? E daí hoje é livro de cabeceira de pessoas, de pseudo-intelectuais que se diz, vou seguir o que Maquiavel disse, que aí eu vou ser o cara, vou me dar bem na vida. Vai seguir o que Maquiavel falou, vai ao pé da letra. De alguma coisa você tira, né? Claro, ali, né? De lição, né? Mas para se precaver de pessoas como Maquiavel de tirarem proveito de você. Agora, você querer agir como Maquiavel, aí é que você é um idiota, entendeu? Porque Maquiavel se ferrou, entendeu? E aquele livro ali, ele foi visto como uma abominação quando foi lido. As pessoas, mas que coisa horrível esse Maquiavel. Daí vem o termo maquiavélico, entendeu? Que pessoa. Maquiavel era maquiavélico, entendeu? Maquiavel, né? É como eu disse, a obra de Maquiavel é interessante ser lida para você se precaver de sujeitos como Maquiavel. Né? Mas não vá ser maquiavélico, não, que tu vai se lascar, tu vai se dar mal, entendeu? Conselho aqui do professor. Certo? Thomas Hobbes, vamos ver aqui. Então, né, ele veio lá, investigou a formação da sociedade, né, como um Estado, ele criou, né, ele teve aqui a ideia, né, de contrato social, que é aquilo, você abre mão de parte de sua liberdade para ganhar o quê? Segurança, né, proteção.
né? Você abre mão do seu direito, né? Por exemplo, a própria vida, né? Para que o soberano absolutista proteja, né? Para que ele tenha poder absoluto. Você abre mão da sua liberdade de expressão, de opinião, enfim, em troca de proteção aos seus negócios, né? Então, aqui, esse contrato social aqui do Thomas Hobbes não é igual lá o contrato social lá do Jean-Jacques Rousseau, né? Lá já no século XVIII, né? Que ele fala assim que o poder, daí lá na frente ele vai dizer, contrariar Hobbes, né, o novo contrato social, vai dizer que o poder emana do povo e em favor dele deverá ser exercido. E já Thomas Hobbes disse que o poder não emana do povo, o poder emana é do rei, entendeu? O rei é que é a grande fonte de poder, né? Então, aqui, né, não vamos confundir esses dois contratos sociais aí. Ele escreve a obra O Leviatã. O Leviatã é uma criatura cujo corpo é formado, né, a figura dele, né, pela cabeça, pelos corpos de todos os cidadãos. Então, ele tem um tridente aqui na mão, né? Ele sai como Poseidon dos mares, enfrentando a fúria dos oceanos e controlando essa fúria, né? Então, ele é tudo, ele é o Estado, né, num corpo só. E daí a coroa, que representa lá no topo a coroa, né, a cabeça que é o rei. Né? E o corpo dele é formado, né, por todas as pessoas. Né? E daí ele tem o tridente na mão, né, ali nas obras artísticas que representam o Leviatã. Né? Então vamos ver aqui. O pensador argumentou da seguinte forma: antes os seres humanos viviam em total liberdade, né? Então, que era o chamado estado de natureza. Né? Aí depois eles foram para o quê? Né? Depois eles foram para, né, o chamado, né, estado civil, né, estado civilizatório. Então aí eles nascem livres. Né? O homem primitivo era livre, vivia peladão, correndo pela floresta, aquelas coisas, né? Vivia lá pescando e aí sobrevivendo. Claro que era um inferno aquilo ali, né? O poder do mais forte prevalecia, né? Então aí surge o Estado. Então o Estado ele também tira a vida. O Estado ele é o opressor, mas o Estado é necessário para que os homens não se matem, entendeu? Então as pessoas criam o quê? A noção de governo, né? De Estado. Eles abrem mão de parte da sua liberdade para ter segurança. Então eles dão autorização para uma pessoa aplicar a lei. Porque se todo mundo quiser aplicar a lei, aí vira anarquia, entendeu? Aí o cara mata um, daí eles vão lá e matam aquele cara para se vingar. Daí vem a família e mata outro. Daí no final morreu tudo. Acabou, né? Até a humanidade. Então, não. O cara matou alguém, então só essa pessoa que tem o direito de puni-lo. E acabou. E quem quiser se vingar vai ser punido. Entendeu? Por essa pessoa aqui, que ela é a parte. Ela não é um membro dessa família do morto nem da família daquele que matou. Ele representa o que é a lei. Então ele vai punir. E quem o desobedecer vai ser punido também, né? Quem quiser revidar essa punição vai ser punido também. Então ali se organiza o Estado, né? Se cria a figura, né, do aplicador da lei, né? Daquele que vai manter a ordem. Então as pessoas criaram o Estado para se protegerem de si mesmas, né? O homem, né, o grande predador do homem. Né? Então vamos ver aqui. Aí tem a teoria do Jacques Bossuet, tem outros aqui, né? O Jean Baudin, que vem aqui o direito divino de governar. Então você desobedeceu, como o monarca, o rei, foi escolhido por Deus, se você não obedecê-lo, você está afrontando Deus, cometendo um pecado, entendeu? Um pecado mortal que vai condená-lo ao inferno. Né? Então, né? Isso também foi ensinado. Isso já era ensinado bem antes, né, gente? Nas sociedades antigas também havia isso, né? O rei da Babilônia está lá pela vontade dos deuses, ou pelo Deus tal. O rei de Israel está lá pela vontade de Yahvé, de Deus. Enfim, o poder, né, ele sempre esteve vinculado, né, a essa noção do divino. Né? E hoje em dia existe, né, a chamada teocracia. Né? Teocracias. Né? E tem políticos também que dizem que estão lá por vontade de Deus, inclusive democracias presidencialistas. Né? Dizem que estão lá por vontade de Deus também. Enfim. Então vamos ver aqui. Baudin acreditava que Deus passava ao rei a autoridade para governar. Né? Então o rei representava Deus na terra. Assim como nas sociedades antigas.
Principais estados nacionais modernos. França. A França era toda fragmentada, uma bagunça política, e veio a Guerra dos 100 Anos, os franceses se uniram finalmente para expulsar os ingleses. E ali se fortaleceu o poder do rei. Então ali já começou a França se tornar um Estado nacional, não um Estado-nação, como é chamado também, com poder centralizado ali, né? Já no século 1450, a partir de 1400, antes mesmo de 1453, né? Quando os reis, né, estavam mais fortalecidos. Para expulsar os ingleses, que já tinham conquistado 30% do território da França, era necessário um poder, né, centralizado, né, e um exército unificado também. Então, nós vamos ver aqui, ó. A monarquia francesa representou a grande síntese do poder absolutista, levando ao extremo, né? Então, a França foi onde o absolutismo era mais absoluto. Lá nós vemos a figura de Luís XIV, o Rei Sol, né? Governou por 67 anos, e o pessoal disse, esse homem nunca vai morrer. Esse homem realmente é escolhido por Deus, ele é imortal, esse homem é imortal, imortal. Né? Esse homem, né? Por, meu Deus do céu, por quase 3 gerações, é porque esse homem governou a França. O cara nascia, morria, ainda está lá, Luís XIV, né, governando a França. Né? E daí ele construiu o Palácio de Versalhes, que levou 10 anos sendo construído, 10, 15 anos, né, e levou a França para a falência. Né? Mas está lá o palácio. Bonito, lindo, maravilhoso. Né? Não foi um dinheiro, né, bem empregado, porque, como eu falei, o rei tinha que ter um palácio também condizente ao seu poder. Né? Como ele dizia que era o rei Sol, que ele era o sol que iluminava a França, né? Então ele tinha que ter um palácio à sua altura. Né? E aí era assim, era ostentação. Não adiantava o cara dizer, eu sou o rei, e ele morar lá num castelozinho velho lá. E o cara chegava, um duque lá, um barão, um marquês, mas meu castelo é igual ou é melhor que o do rei. Não, o castelo do rei tinha que ser uma coisa, entendeu? Tinha que ser uma mansão, uma coisa assim, né? Do outro mundo, entendeu? É assim, é assim. Portugal e Espanha, Península Ibérica, né? Lá expulsaram os muçulmanos, a gente já viu essa história, eles se unificaram, né? Começaram a ver a partir também do final do século XV, né? Com os reis católicos, né? Fernando e Isabel, né? Fernando de Castela, né? Isabel de Aragão, né? Se uniram e unificaram, né, a Espanha sob um único governo centralizado. Em Portugal foi a Revolução de Avis, né, de Avis, né, que consolidou ali, né, o primeiro rei, né, Dom Pedro I de Portugal, né, como e centralizou o poder em Portugal. Aliás, Portugal foi o primeiro estado nacional realmente, né, ali da Europa, né, foi Portugal, o primeiro país a se tornar um país, né, unificado, né, politicamente. Aí a Inglaterra a gente vai ver aqui, né, a guerra, né, entre as casas lá de Lancaster, né, entre os Tudor, né, e os Lancaster, né, e os York, né, que depois de 30 anos de guerra acabaram desistindo, que já tinha morrido quase todo mundo das duas famílias, os cavaleiros, e aí a casa Tudor, né, que tinha membros das duas famílias, se uniu e passaram a governar. E aí veio, né, os reis, né, o Henrique VII, que daí Henrique VIII veio a consolidar o poder, né, na Inglaterra. A Carta Magna foi o primeiro país a ter uma constituição, pelo menos o que se assemelha muito à Constituição foi a Inglaterra, né, com a Carta Magna assinada, né, ali forçadamente, né, o rei João, né, sem terra, estava ocupando, né, a vaga ali do seu irmão Eduardo III, Coração do Leão, né, que achavam que tinha morrido nas cruzadas, né, apareceu e daí depois, né, sai daqui, né, o trono dele. Aí o João sem terra governou ele por 16 anos ali a Inglaterra, né, e teve que se curvar ao poder dos cavaleiros, né, e assinar uma carta de compromisso respeitando, né, essas regras. Né. E aí se criou a primeira Constituição Nacional ali da Europa, que foi a Carta Magna, né, na Inglaterra em 1215, certo? Então ali ele tinha o próprio rei, né? Então isso já é as bases do parlamentarismo, né, que depois veio se instaurar na Inglaterra, né, a Carta Magna. Foi a base ali depois do sistema, né, parlamentarista lá que veio surgir, se estabelecer em 1689 com a Bill of Rights, a Carta de Direitos.
Certo, pessoal? Então, vou encerrar a aula aqui, tá? Façam praticando e mandem no meu WhatsApp privado. Né? Mande lá para mim para eu corrigir. Como eu estou corrigindo, né? Você sabe que eu estou corrigindo. Tá? Então, pessoal, até a próxima. Ok? Valeu, pessoal.